Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do curso Método MW de Manutenção de Computadores. Nessa videoaula a gente vai falar sobre placas-mãe. A gente vai ver quais são os componentes que ficam na placa-mãe, quais componentes compõem a placa-mãe, né? Os slots de memória, os slots de expansão, a parte traseira onde a gente coloca os periféricos de comunicação, socket, seus tipos, como a gente pode pesquisar e identificar esses componentes na placa-mãe, como é que a gente pode entrar na internet e fazer a pesquisa mesmo e ver. Se eu tenho a dúvida de qual componente é esse, como é que eu posso fazer para verificar ele, pegar as informações dele, ir até a internet e tirar essa minha dúvida, é achar o datasheet, que é o arquivo de especificações de cada componente. Então é isso aí que nós vamos ver. A gente existem por aí diversos tipos, diversas fabricantes, diversas marcas, né, de placas-mãe, com seus tipos de sockets também, com seus slots de memória, com suas expansões de barramentos de PCI, Express, PCI, AGP, que é mais antigo, mas acredito que hoje dificilmente se encontra isso. Mas enfim, essa placa que eu tenho na mão aqui é uma placa-mãe de socket LGA 775. O socket, quando a gente fala, é essa parte metálica aqui, que comporta o processador do computador. Eu vou tirar essa parte de plástico aqui. Esse aqui é um socket da Intel, de processadores Intel, socket LGA 775. Para Pentiums mais antigos, Pentiums de Dual Core, Celeron Dual Core, Core 2 Dual, Core 2 Quad. Daí a gente vê que tem essa mecânica simples aqui, né? De uma capinha aqui. Aqui a gente tem os pinos do socket. Eu só encaixo o processador, né? Todo socket tem uma representação junto ao processador dele. Estão vendo que a gente tem aqui em um dos cantos do processador tem uma flechinha? Ó, um dos cantos tem essa flechinha aqui. Então eu procuro no socket aqui também uma indicação diferente, que se destaque das outras. E para nós aqui, eu tenho também a indicação, um desenho, um pequeno desenho de uma setinha aqui também. Bem no canto aqui, ó. Tem uma setinha. Além de também no corpo plástico aqui do socket, a gente vê que todas as pontas aqui são pontas normais. Uma ponta normal, ó, uma ponta normal. E essa outra ponta aqui ela cortada, ó. Então é a indicação do posicionamento do processador. Além de, claro, o processador ter essas barriguinhas ali que também encaixam no socket. Então não tem como se errar na hora de colocar errado, né? Não tem como colocar errado mesmo, é bem fácil. Então eu fecho ali a tampa e isso aqui eu boto com pressão, ó. Tá vendo que tem uma certa pressão? Então eu devo apertar isso aqui para se encaixar ali na outra parte. E assim é instalado o processador com esse socket. Esse é esse modelo de instalação. Aqui eu tenho uma placa-mãe mais recente com o socket LGA 1155, que tem um sistema bem parecido também. Além de ter essa travinha aqui, eu levanto ela e aqui tem um outro parafuso que vai para trás, ó, e levanta. O desenho dos pinos aqui é um pouco diferente, mas o sistema é realmente o mesmo. Ao lado do socket do processador, que é um dos pontos mais importantes, a gente tem, comumente, a gente tem ao lado direito o circuito de VRM. E próximo disso, a gente tem o conector ATX 12 volts. Que é o conector que vem da fonte de alimentação do computador, com cabos pretos e amarelos. Então, vem o cabo de 12 volts de alimentação da placa-mãe. Esses 12 volts são convertidos para a tensão V-Core chamada. A tensão V-Core é a tensão que alimenta o processador. Então como passo aqui? Passa pelo VRM, que é o circuito regulador de tensão, que são esses componentes aqui. Sempre eles vão estar bem destacados pelas bobinas, que são esses quadrados aqui, são chamadas as bobinas, ou indutores também, e em inglês se chama chokes. Essas aqui são as bobinas de ferro, tá? Que são menos eficazes do que as bobinas utilizadas atualmente, que são as de ferrite, tá? Que são esses modelos aqui, onde a gente não consegue ver essa parte enrolada que a gente tem ali, né? Elas são fechadas aqui, ó, tá vendo? Fechadas. São as bobinas de ferrite mais atuais.
Então, para encontrar o circuito VRM, é facilmente olhar para a placa-mãe e encontrar aqui essas bobinas aqui. Ao lado das bobinas nós vamos ter os MOSFETs, que são essas partes aqui, ó. São os MOSFETs. Geralmente nós vamos ter um par de MOSFETs junto com uma bobina. São os MOSFETs de alta tensão e de baixa tensão. Você vai ter um MOSFET de alta, um MOSFET de baixa. Nós não vamos abordar a eletrônica aqui no curso, tá? Mas eu acho interessante passar algumas informações para vocês para ter uma certa já convivência e ao menos, claro, é importante saber o que é o que, né? Ó, aqui a gente tem um posicionamento nessa placa do cabo de 4 pinos aqui mais em cima, o cabo ATX de 12 volts. Então a tensão entra aqui em 12 volts, é convertida aqui por essas peças. Aqui a gente tem os capacitores também, certo? Então é convertida a tensão, ela é convertida para 1.2, 1.3 até 1.4 volts e alimenta o processador. Essas bobinas que nós temos aqui em cima são bobinas que geralmente são para alimentar outras questões do processador, como por exemplo o controlador de memória. Então não são fases que regulam o V-Core. Tá? Nós temos as fases aqui no VRM que são realmente divisas dentro do setor do VRM. Tá? Cada fase pode ser contada com uma bobina. Então, por exemplo, aqui a gente vê que nós temos 4 bobinas, nós temos 4 fases de alimentação para o processador. Quanto mais fases uma placa-mãe tem, melhor a eficiência energética, menor o desperdício e menos estresse a placa-mãe sofre para alimentar o processador. E essas fases, elas trabalham de tempos em tempos. Como assim? Elas trabalham dividindo a sua carga de trabalho. Se nós tivéssemos uma fase só, essa fase trabalharia convertendo a tensão por 100% do tempo. Sempre ela estaria trabalhando. Se nós temos 2 fases, 50% do tempo cada uma trabalha. Um pouco essa e passa para essa. Volta para essa, passa para aquela. Então diminui o estresse de trabalho, né? Quando nós temos 3 fases, cada uma delas trabalha 33% do tempo. Então vai se dividindo esse trabalho e os componentes não ficam tão estressados. Então quanto mais fases melhor, para overclock em processadores também melhor. Aqui a gente pode ver que tem uma outra fase, com seus MOSFETs aqui também, capacitor, e é uma fase que faz regulação de tensão para os slots de memória RAM. Aqui a gente vai ver que também tem, ó, aqui tem uma bobina um pouco diferente, ó. É mais antiga, também é uma bobina, não é aquele quadradinho, mas isso aqui também é um indutor, é uma bobina, junto aqui com capacitores eletrolíticos que são mais antigos. Isso aqui também é interessante saber, tá? Todos esses capacitores aqui, ó, que são essas pilhazinhas, vamos dizer, parece muito com pilhas, né? São capacitores eletrolíticos. Eles armazenam energia e descarregam energia também. Aí nós temos capacitores mais recentes, que são os chamados capacitores sólidos, porque eles têm de fato um corpo fechado sólido. Não tem essas divisas aqui, ó, que podem estourar e estufar. No momento que a gente tem uma dobra aqui, esses aqui são realmente sólidos, né, porque tem uma capa, um encapsulamento totalmente fechado. E eles são mais resistentes, mais eficazes que estes. Então a gente pode também, quando estiver vendo comparando alguma placa-mãe ou analisando o preço dela, de se contar e observar se tem esses capacitores melhores ou não. Aqui eu tenho uma placa-mãe mais recente, mas ela também tem capacitores eletrolíticos aqui, ó, mais antigos. E tem alguns capacitores sólidos aqui na parte do VRM, que é um circuito mais importante. Agora eu tenho uma outra placa aqui mais recente ainda, e um pouco mais robusta, vamos dizer assim, e nela a gente só vê capacitores sólidos aqui, em todas as partes dela, ó. Só capacitores sólidos. Outros componentes de maior destaque, né, são muito mais visíveis. Nós vamos ter os slots de memória RAM, vão ter placas-mãe que vão ter um só slot, vão ter placas que vão ter 2 slots, como essa e essa, vão ter placas que vão ter 4 slots, como essa aqui, temos 2 de um lado e 2 outros slots do outro. Aí nós vamos ter conectores de expansão para colocar placas off-board. As placas off-board são placas que são desligadas da placa-mãe, certo? Por isso que são chamadas as placas off-board, e elas sempre são conectadas nesses barramentos, ou PCI Express X16, neste caso aqui, ou barramento PCI Express X1, ou PCI, que é este aqui, são as placas off-board. Placas on-board são placas ligadas à placa-mãe.
Por exemplo, um processador que tem um vídeo integrado, uma placa de vídeo integrada. Vamos pegar, por exemplo, um processador Ryzen da AMD, um Ryzen 3 2200G. Ele tem a chamada APU, que é uma placa de vídeo dentro do processador. A gente chama ela também de uma placa de vídeo onboard, que nós vamos utilizar conectando o vídeo aqui na placa-mãe mesmo. Então, aproveitando que a gente está olhando para o painel traseiro, nós temos aqui as conexões PS2 de mouse e teclado, padrão mais antigo. Conexão serial, também muito antiga. Eu nunca utilizei uma porta dessas na minha vida. Olha como eu sou novo, né? Aqui a gente tem uma conexão serial também para impressoras. Aqui a entrada VGA, a famosa VGA, que é bem antiga já também. USBs, conexão RJ45 para o cabo de internet. E as conexões de áudio, microfone, a rosa, a verde para o alto-falante e a azul é para entrada de áudio. Por exemplo, se eu quiser ligar uma guitarra aqui para mandar o sinal de áudio para dentro do computador, eu utilizo essa porta azul. No caso, a verde é a saída de som e a azul é a entrada de som. Então a gente vai ver vários outros componentes em uma placa-mãe, componentes menores, e todos eles vão ser específicos para alguma coisa, obviamente. Esse chipzinho, por exemplo, aqui, esse circuito integrado, ele é o PWM da placa-mãe. O PWM, esse chip PWM, é o Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. Esse chip é responsável por fazer a regulagem de todo o trabalho do circuito VRM, que manda atenção para o processador. Mas como tu sabe isso, Miguel? Por pesquisa. Se a gente não souber, se a gente olhar para uma placa-mãe e olhar algum circuito e não souber o que é esse circuito, a gente pode muito bem ir até esse chip e pegar as informações que estão contidas em cima dele e fazer uma breve pesquisa. Por exemplo, vamos pegar a informação desse chipzinho aqui. Então, visto o código lá do componente desse PWM aqui, eu sei que ele é um PWM porque eu já fiz a pesquisa dele, quando eu tinha necessidade de ver. Então a gente pega aquele código, que no caso dele é o RT8841, e adiciona na pesquisa datasheet. Datasheet é o arquivo que mostra todas as especificações desse componente. Então aqui no Google nós vamos ver que vai ter vários links, tá? O site mais bacana de encontrar é esse aqui, ó, alldatasheet.com. Mas na pesquisa mesmo ele sempre acaba aparecendo. Então eu abri esse primeiro anúncio aqui, esse primeiro link aqui, que abriu este site aqui para nós, o alldatasheet.com. E aqui no site a gente tem aqui embaixo, ó, quem é o fabricante, é Richtech, a empresa que fabrica esse componente. E aqui tem ele, ó, datasheet, tem um arquivo PDF. A gente clica em cima dele e vai abrir isso aqui para nós, ó. Vai abrir para nós esse arquivo aqui com todo o PDF, e eu vou ter várias páginas aqui com todas as informações que a gente precisa saber. Mas calma, não precisa ficar apavorado pelo tanto de informações aqui, porque isso aqui vão ter muitas informações técnicas, bem técnicas, a fundo do componente, onde é necessário também ter alguns conhecimentos de eletrônica para conseguir entender esses dados, tá? Mas de fato o que a gente precisa saber é o que é isso, né? E aqui no título a gente já vê 4321 fase PWM Controller para alta densidade de fornecimento de poder, né? De força. Então é um controlador de fases, um PWM de 4, 3, 2 ou 1 fases. Vamos pegar um exemplo aqui de um outro componente que nós teríamos a necessidade de saber o que é isso, tá? Vamos pegar um menorzinho aqui, vou ter que virar a placa para ver esse aqui. Realtek, esse aqui tá bem menorzinho, até para focar na câmera vai ser ruim. Esse aqui tá bem escrito, bem pequeno, mas eu olhei ali, o código dele, eu já digitei aqui, é RTL8110L. Datasheet também pesquisei. Então aqui a gente tem outros links, outras informações, aí podem vir como por exemplo aqui, ó, outros códigos, que nem esse aqui é 111B, não é 0L, que nem o que eu digitei. Aqui tem um 110SCL, aqui vão ter outros, ó, RTL 811,
Então quando tiver esses outros aqui, ó, a gente pode procurar a versão com código mais parecido. No caso para mim é o RTL 8111. Talvez a informação 0L eu nem precisaria ter colocado, mas eu coloquei mesmo assim. Então eu vou abrir esse aqui que já é em outro site, ó, DigShip. Vamos lá. Cliquei nele. Ó, então nesse site aqui a gente tem outras informações. Aqui tem os componentes, ó, aqui tem um RTL 811. Aqui tem 811-E. Aqui tem um, ó, aqui achei o meu, ó, RTL 811-0L. Tá vendo? Só que ele não tem tantas informações que nem os outros aqui, ó. Os outros têm mais informações aqui completas. E esse aqui, logo esse aqui que nós temos, ele já não tem tanta informação, tá vendo? Tá em vazio. Mas eu vou clicar em cima dele. Ele não tem link nenhum. Eu vou voltar a esse site. Ó, tem até abriu para nós, aparece para nós até o próprio site oficial da Realtek, a fabricante do chip, né? É a fabricante do chip. Então a gente está aqui no site Realtek, que está dizendo para nós que não é oficial esse site aqui. Eu vou vir aqui em cima, tem a opção de Datasheet e Version, Datasheets. Abre esse outro site aqui. Aqui tem uma listagem, ó, de componentes. E aqui vai ser assim, como eu posso dizer, cabe a nós também ter uma boa observância aos sites para procurar as informações. Com calma, tá? Pesquisando sempre, indo atrás, é claro, da referência na qual a gente tem em mãos aqui. Eu quero achar aqui o 811. Aqui eu tenho, ó, RTL 811. Então eu vou abrir aqui o mais semelhante, que é esse aqui, sem o 0L, para a gente olhar esse datasheet aqui, ó. Tem o campo de download, vou apertar aqui nele. Se eu quiser, não preciso nem fazer download, ó, porque ele já me diz aqui, ó, The Realtek RTL 811C. Aqui tem uma outra referência, CGR, mas como é parecida essa referência, a gente também pode considerar para o nosso chip atual aqui. E nos diz que é o que? É um Ethernet Controller, é um controlador de internet. Ou seja, esse chip aqui, esse Realtek, é o chip que controla aqui a porta. É o chip que controla a porta RJ45 aqui da internet. Esse outro chip de baixo aqui também, a gente também poderia pesquisar ele, mas eu já sei que ele é o chip de áudio, que controla essas portas de áudio. Comumente, é comum os chips de áudio e rede estarem sempre aqui nessa posição na placa. A gente pode ver aqui também, ó, no exemplo dessa outra placa, a gente também tem um chip aqui, ó, que vai ser o de rede, e logo embaixo tem outro chip aqui, VIA, que é uma outra fabricante de chips, da VIA Áudio. Também controla as portas de rede de áudio. Seguindo nos componentes, nós vamos ter, de maneira bem visível aqui, a nossa pilha, essa bateria aqui, de 3 volts. O modelo dela, a referência dessas baterias aqui são CR2032. São baterias de 3 volts e a gente precisa dessas baterias aqui, essas pilhas. É pilha, na verdade, é pilha. A gente precisa dessa pilha para ela sempre estar deixando armazenado aqui, com corrente, né, com eletricidade, o chip da BIOS, da placa-mãe. É com isso que o computador consegue ter a hora sempre armazenada no computador. É com isso que a placa-mãe consegue ter armazenado na BIOS qual dispositivo é o boot inicial. Com isso aqui que a placa-mãe consegue armazenar as informações de overclock, se tem, né? Se for feito um overclock, ou na memória RAM ou no processador. E se a gente pega e tira essa bateria aqui, com essa travinha que ela tem, posso fazer com o dedo se eu conseguir. Aí. Se a gente tira essa bateria, as informações da BIOS são zeradas. As informações da BIOS são zeradas, porque o chip da BIOS ele não consegue armazenar as informações se não tiver uma energia carregando ele. Então, se às vezes a gente tem algum problema
da BIOS desconfigurada, a gente pode tirar essa bateria, deixar ela fora uns 10, 30 segundos para dizer bem garantido, e reinserir ela e ligar de novo o computador. A BIOS vai voltar nas configurações originais. Existe também a opção desse jumper aqui, ó, nesses pinos aqui, que são pinos próximos do painel frontal. Como a gente tem aqui esse conjunto dos pinos do panel aqui, né? Isso a gente viu na aula anterior de montagem de computadores. Então esse pino aqui, ó, a gente vê a opção ali, ó, a gente vê a indicação CLR CMOS, Clear CMOS ou CMOS. Esse CMOS é justamente a BIOS, tá? É a memória contida na BIOS. Então se eu mudo esse jumper aqui, esse jumper é o nome disso aqui, tá? O jumper. Se eu mudo ele, em vez de estar no pino 1 e 2, eu boto ele no 2 e 3 e faço isso e ligo o computador, ele também zera a BIOS. Tá? Essa ligação, esse circuito aqui que a gente fecha, ele também zera a BIOS para as configurações originais. Isso acontece até mais rápido do que esperar 30 segundos para a bateria da BIOS. E a BIOS? Onde é que está a BIOS? No caso dessa placa-mãe, o chip da BIOS é este aqui, ó. Esse carinha aqui. Tem esse formato. E aqui o legal é que a gente tem até em socket esse chip aqui. Eu posso até remover ele se eu quiser. Ele não é soldado. Ele tem um socketzinho aqui. Tá meio duro para tirar aqui, então eu não vou tirar. Nessa placa-mãe aqui, a gente tem já de outro modo, já soldado. Nesse caso aqui, a gente tem aqui, ó. Aqui tá o chip da BIOS, soldado na placa. Como é que eu sei que é? Estão vendo a inscrição ROM ali? É ROM. ROM é aqui a memória da BIOS. Aqui a gente também tem a opção, ó. Aqui a gente também tem uma inscrição ROM, ó. Aqui na sua outra placa-mãe, a gente também tem o chip da BIOS, bem semelhante àquele da outra placa-mãe mais antiga, só que é soldado na placa, ó. Tá aqui, ó. Seguindo, nós temos barramento PCI Express X16, é esse aqui, é um barramento utilizado, é muito popular. E esse barramento, essa conexão, slot, a gente pode chamar de todos os vários nomes, né? Uma conexão, um barramento, um slot. PCI Express X16, nós temos variações desses barramentos. Tem a versão X1. X1 é aqui, ó. Por que é X16, X1? É a quantidade de linhas ou lanes de comunicação que tem isso aqui com o chipset ou o processador. Quando é X16 é porque esse barramento tem 16 linhas de comunicação. Transfere muito mais dados do que somente uma linha, né? X1. Existem os padrões X1, X2, X4, X8, X16 e X32. X32 eu nunca vi pessoalmente. Só vi até o X16, que é o mais comum para usar hoje estritamente para placas de vídeo. Cada linha do PCI Express, a gente tem, além de tamanhos, a gente tem as versões também. Por exemplo, essa placa-mãe antiga aqui, ela tem um slot na sua versão, ó, a gente tem a inscrição aqui também, né? Sempre as inscrições da placa-mãe vão ajudando, auxiliando a gente para saber o que é o que, né? Essa versão PCI Express aqui é Gen 1, geração 1, Generation 1. Essa geração 1, ela transfere 250 megabytes por segundo por uma linha. E isso é uma transferência bidirecional. São 250 megabytes por segundo que podem ir e que podem vir em uma linha. Então esse barramento aqui, PCI Express X1, ele transfere 250 megabytes por segundo. Para mim saber o quanto que esse X16 transfere, é só eu multiplicar. Vou abrir aqui 250 vezes 16 linhas. 4.000 megas são 4 gigas. Esse aqui transfere 4 gigabytes por segundo. O PCI Express na geração 2, que nós temos nessa placa-mãe aqui, ó, ela diz pra gente, ó, PCI Express Gen 2, geração 2. Duplica a velocidade. Uma linha que a gente tem aqui, PCI X1, uma linha só transfere 500 megabytes por segundo. Então esse PCI X16 aqui já vai transferir o dobro, vai transferir até 8 GB por segundo com 16 linhas. Legal, né? O PCI Express Gen 3 de terceira geração vai ser o dobro também. 1 GB por segundo em uma linha, o que chega até 16 GB
em um PCI X16. Bacana. E essa aula vai se encerrando por aqui. Para não se estender demais, nós vamos continuar na aula seguinte com o restante dos componentes da placa-mãe. Grande abraço e até lá!